tudo bem? Vocês estão bem? Eu queria que, se você puder me acompanhar, porque eu quero que essa atmosfera nos acompanhe aqui durante esse momento e para a gente orar. João no capítulo 14, os 3 primeiros versículos vão dizer o seguinte: não deixem que o seu coração fique aflito, mas creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. E aí ele continua: eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam para sempre comigo, onde eu estiver. Pai, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações através dessas canções, Senhor, nos enche, nos transborda, faz com que a gente se quebrante, faz com que a gente tire de entre nós e o Senhor as barreiras, e eu te agradeço, Senhor, por isso. Mas eu continuo aqui de mãos vazias, Pai, tamanha responsabilidade que o Senhor me deu diante de um contexto como esse, Senhor. É nítido e claro que o Senhor está aqui, que o Senhor tem objetivos para essa manhã, Pai. Então que o Senhor use esse momento, que o Senhor continue, meu Deus, a fazer, continue fazendo aquilo que o Senhor já pensou, já programou, e o Senhor já planejou que seria feito, em nome de Jesus. Esse é o pedido do meu coração nesse momento, Senhor. Que a Tua igreja esteja disponível, que a Tua igreja responda com o coração aberto aquilo que o Senhor tem para dizer, Senhor, aquilo mais que o Senhor tem para dizer. Porque desde a lição o Senhor vem nos mostrando e deixando claro quem Tu és, Senhor. O Senhor está acima do sofrimento, o Senhor está acima da minha aflição, o Senhor está acima do meu descaso, o Senhor está acima de quem nós somos. Talvez para as pessoas que não entenderam isso ainda, é triste, é complicado, é temeroso, mas para nós que sabemos quem Tu és e o que o Senhor espera de nós, é motivo de nós engrandecermos o Teu nome, Senhor, por essa conclusão. E é isso que nós estamos fazendo, declarando que Tu és santo, poderoso, declarando quem Tu és, declarando que tudo se prostra diante de Ti, de quem Tu és, Deus. Não é que o Senhor tem ego e espera isso, é que naturalmente tudo se prostra diante de quem Tu és. Senhor, quão grande é a responsabilidade de todos nós dentro desse momento, Senhor, do fato de conhecermos e entendermos quem é o Deus que está por trás desse momento, Senhor. O peso sobre as nossas costas, o temor e o tremor diante dessa informação, Senhor, é muito grande, mas que isso nos faça abrir a mente e o coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade. Eu já estou à vontade, porque a gente quase não vem aqui. E quando tem uma divisão com 200 igrejas para fazer, espalhar os pregadores, Osiel fala: não, Lucas, você vai na barreirinha. Eu estou com um problema com a barreirinha e com o xaxim. Daqui a pouco ninguém mais vai. Não, de novo não, pastor, pelo amor de tudo. Mas eu estou feliz, eu sempre fico muito feliz de rever amigos, de rever essa comunidade, de rever esse louvor meia boca que vocês fazem aqui. Eu fico com o coração. E falando em louvor, uma coisa eu queria declarar aqui para vocês, em primeira mão, que nós estamos formando uma dupla hoje, eu e o Zé. A gente é uma dupla sertaneja gospel, mas a gente vai usar da mesma, assim como o Zé não chama Zé, então eu também não vou querer, Lucas e Gabriel não ia ficar legal, então vai ser Zé e João, mas nós estamos, é tudo combinado, para a gente poder depois fazer uma
uma apresentação numa oportunidade, a hora que tiver. E hoje à noite a gente tem um compromisso importante. Hoje à noite a gente vai ter a junção aí das igrejas que foram selecionadas aqui geograficamente, talvez não tão geograficamente, né? Curitiba não tem mais muito isso, mas eu creio que vai ser um encontro incrível, e se você puder impulsionar os jovens à sua volta, e se você for jovem, se você puder se auto-impulsionar a vir à noite, é um momento muito importante. A gente está caminhando aí para o final da gestão do Boss, e Deus tem tratado e trabalhado muita coisa em nós, inclusive o direcionamento daquilo que Ele queria que nós levássemos para o jovem na Convenção Sul. Vocês provavelmente viram aí nas redes sociais essa semana, existe um porquê Deus tem nos movimentado nessa direção, e Deus mostrou para a gente que era para a gente falar sobre a promessa que em algum momento aparentemente foi esquecida, já em 2022. Numa das reuniões, a gente tem esse insight de que a gente poderia fechar o ano com essa linha, e a gente pediria isso para Deus. Na época ainda foi a mãe do Bento que fez isso. E aí, legal, vou anotar aqui, vamos ver o que Deus fala. E fez muito sentido a gente falar sobre promessa. E fez muito sentido a gente falar sobre promessa, e muita gente talvez já associa automaticamente ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é uma pessoa fundamental nesse processo, obviamente, mas a gente não está falando da promessa da vinda do Espírito Santo. A gente está falando de uma outra promessa. E essa outra promessa, ela, de certa forma, dá a impressão de que está esquecida, de que foi colocada num lugar onde não existe muito acesso. A gente até ouve falar, até sai bombas umas músicas aí, né? Tem uma bombando agora, que é uma pena, a gente tem uns detalhezinhos ali que a gente não pode cantar, mas ia ser muito legal, os batera amam essa música lá, mas a igreja, né? Aí tem uns irmãos lá no interior de São Paulo que mudaram e estão cantando, viu, irmão? Se vocês quiserem a dica. Enfim, mas foi legal. Então a música é boa. Então, a gente até vê, assim, sabe, um negócio, Maranata, esses tempos atrás, né? A Maranata explodiu também e tal. Só que quando eu olho para o contexto da minha geração, e aí a equipe, e aí a gente fala com outras pessoas que estão vivendo isso também, e a gente conversa com as pessoas, e a gente está com pessoas jovens do nosso lado, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa própria família, e aí a gente percebe que não é suficiente, muito além disso, é um ponto de atenção. Foi quando a gente se direcionou para essa linha, para esse tema. E aí, eu preciso construir uma ideia com vocês, para poder chegar nesse ponto especificamente, que vai nos levar para um encontro muito legal que vai acontecer dia 9 de setembro. Quem aí já sabe o que vai fazer no feriado? Por favor, irmãos, dê o seu feriado para o jovem na Convenção Sul e vá ao DJP, por favor, tá bom? Vai ser bem legal. O lugar é mais ou menos, a banda vai ser mais ou menos. Então assim, vai ser uma noite legal. É o nosso último encontro da gestão, a gente está muito, muito, muito ansioso, muito, muito, no bom sentido, né, com as expectativas em alta, porque Deus foi chacoalhando a gente aí nesses últimos 3 anos, e a gente sabe que não vai ser diferente agora. Então, eleve sua expectativa, muda sua viagem, feriado 7 de setembro, você não vai viajar, você vai para o DJP, dia 9 de setembro. E aí eu preciso construir essa ideia com você, e para construir essa ideia, primeiro a gente precisa começar do começo. Porque senão, eu posso incorrer no erro de falar mais do mesmo. E não é essa a ideia. Eu preciso, é o meu compromisso diante de Deus, do que a gente sentiu, de que a gente precisa fazer com que você saia da sua caixinha e olhe para a promessa de uma forma diferente. E para começar do começo, quando eu vou para Gênesis 1:26, Gênesis diz o seguinte, logo o comecinho ali do versículo. Então disse Deus, façamos
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre... Depois, quando você vai para o versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Tem uma notícia aqui que é bem importante. Deus escolhe criar todas as coisas, e quando Ele faz isso, o relato que Ele deixa para nós é: haja uma coisa, haja outra coisa, aconteça, vai, faz, pá, pum, nasceu, tudo existiu. Só que quando Ele chega no homem, o que Ele faz? Ele põe a mão. E aí, não só põe a mão e Ele modela o homem, mas Ele também coloca no homem uma responsabilidade muito maior do que a responsabilidade do leão, por exemplo, do seu cachorrinho, da árvore, de todas as outras coisas. Por mais incríveis e maravilhosas que sejam, Ele coloca em você uma responsabilidade diferente. Ele te dá um negócio chamado consciência. Essa responsabilidade, o que Ele faz com você, aumenta absurdamente a responsabilidade que você tem como ser, como criatura. Porque quando Ele te dá consciência, a ideia dele, não que Ele não se relacione com os animaizinhos, com a natureza, Ele se relaciona, mas quando Deus cria o homem com essa responsabilidade a mais, com essa consciência, o que Ele está fazendo é criando um relacionamento. Ele está criando um relacionamento pleno. A Bíblia vai dizer que todos os dias, final da tarde, e é engraçado que você acha que Deus precisa andar para chegar até o homem e a mulher lá no jardim? Mas quando eles pecam, a Bíblia vai dizer que eles escutam os passos. Deus materializa e se adequa para criar com o homem um relacionamento pleno. O relacionamento é tão pleno que não existe essa sensibilidade a respeito da sexualidade, por exemplo. Que com o pecado vem a vergonha, vem a nudez e tal. É um relacionamento pleno, é um relacionamento em que nada mais faz falta, não existe nada além do viver e viver plenamente. É o que está acontecendo quando Deus faz o homem. Só que aí, ao passo que a gente tem a consciência, essa consciência também dá para nós o livre-arbítrio, ou seja, a opção de escolher. E a gente escolheu o pecado. Quando a gente escolhe o pecado, a gente sai dessa plenitude, desse lugar pleno, a gente sai desse lugar. Imagina, já tirou férias, sabe aquelas férias boas, assim, aquela que você pode até estar com dívida, mas não é tanto. Você pode até estar com alguns problemas, mas são meio leve. Às vezes você consegue fazer uma viagenzinha, você vai para um lugar que você acorda mais tarde, come besteira. Cara, assim, um negócio assim, que você fala, tem vida mais barata, mas não vale a pena não. Não sei se você já passou por isso, poucas vezes eu passei. Mas nas vezes em que eu passei, sempre me vem à mente, eu gosto muito de praia, né? Cara, isso aqui deve ser um vislumbrinho do paraíso, né? Devia ser alguma coisa assim, né? Imagina aqueles pouquinhos dias assim que você não... faculdade, trabalho, boletos, não. E aí você está com quem você ama do lado, família, tal, não sei o quê. É um vislumbre de como eles viviam. E aí, com o pecado, com a decisão que nós tomamos, a gente sai desse ambiente para um ambiente de selva. Agora, o solo é ruim, o trabalho, a comida vem através do trabalho, que só vem através do suor. Agora, o parto é com dores. A gente não sabe, muito provavelmente não, mas talvez ia ser muito mais leve, né? A mulher não teria que sofrer tanto, mas agora o parto tem dor. Agora os animaizinhos, imagina, Adão e Eva tinham um leão de estimação. Eu sei que o seu cachorro talvez seja mais bravo que o comum, o seu gato seja meio nervoso, mas cara, tinha um leão de estimação, imagina. Só o príncipe lá das Arábias que tem uns negócios desses, mas ele tem que dopar os bichinhos, não é legal. Agora, a natureza conspira contra você. Eles estão soltos nesse cenário. E aí no começo isso é muito difícil.
Você percebe que a vida, a natureza, o ambiente que recebe o homem fora do jardim é um ambiente muito inóspito. É um ambiente nada receptivo, é um ambiente que aparenta muito mais o mal, querendo o mal daquele casal, do ser humano, que começa a formar uma sociedade, do que o bem. Só que com o tempo a gente evolui. Se você pegar logo no início da história, você já tem uma galera criando um edifício grandão para tentar chegar no céu. Naquele contexto ainda muito antigo, já havia uma sociedade organizada que conseguia se juntar e construir um negócio gigantesco que foi a torre. Evolui e evolui muito. Muito, 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 muito. Essa evolução, essa caminhada da sociedade, do ser humano como sociedade, essa evolução, ela começou a gerar no homem, e a gente vê esse reflexo desde sempre, um sentimento de autossuficiência. Você começa a perceber na sociedade como um todo, um sentimento alastrado de autossuficiência. E aí essa autossuficiência, ela criou uma lacuna gigantesca entre duas coisas: o fato de que a eternidade existe, o fato de que existe vida após a morte, o fato de que existe um céu e um Deus que vai receber as pessoas nesse lugar. Isso é um fato. Provavelmente você acredita nisso, certo? Show. Aqui dentro é fácil. Eu também acredito plenamente, sempre acreditei, mas enquanto eu não pensava por outra perspectiva, fui levando muito parecido com muitas coisas que eu vou falar aqui. Mas isso é um fato, amém, isso é um fato. Existe uma lacuna gigantesca entre isso, o fato, e a sensação da eternidade. Quando você é mais novo, você começa a almejar as coisas, né? Você está ali do lado, vendo o seu pai dirigir, você fala: vejo a hora de poder dirigir do meu jeito, ter o meu próprio carro. Quando você começa a trabalhar e aí você vai na casa de um amigo já bem sucedido, provavelmente não deve ser engenheiro, deve ser, sei lá, médico, TI provavelmente. Aí você vai na casa dele e fala: cara, que casa legal, Conforme as coisas vão acontecendo, você vai, tira a sua carta, compra o seu carrinho, pega você casa. A gente viu a história contada ali do Tonho e da Jaque agora na lição, de que, assim como nós também fazemos mais ou menos nessa linha, assim, fizeram aquelas loucuras, o amor vai vencer tudo e a gente vai conseguir, não sei o que eu vou comer amanhã, mas nós vamos casar. E aí você começa a casar, você monta a sua casinha, aí você vai evoluindo, aí você muda para uma casinha melhor. Percebe que primeiro você tem aquele vislumbre, aquele gostinho, mas esse é muito diferente da eternidade, porque parece muito mais fácil, muito mais palpável. E de fato é. Porque aí você sonhou, almejou, e em algum momento isso está muito mais perto de acontecer. Talvez não aconteceu ainda alguma coisa que você está pensando, imaginando, mas é mais fácil sentir. Então, o fato de que você pode comprar um carro, tirar uma carta e comprar um bom carro, é muito mais fácil de sentir esse fato, de ter uma sensação real desse fato. Agora, da eternidade, essa autossuficiência criou essa lacuna entre o fato e a sensação da eternidade. E aí, a pergunta que eu faço é: por que isso aconteceu? E a resposta é muito fácil de saber, mas não de viver. A resposta é: eu e você, nós nos acostumamos com a ideia de viver e de ficar aqui para sempre. O que criou essa lacuna entre o fato de que existe uma eternidade e a sensação real dela foi esse sentimento de autossuficiência que se alastrou no meio de todos nós, e aí a gente se acostumou com a ideia de ficar aqui para sempre. A gente se acostumou. Tá. O que você quer dizer exatamente
com a ideia de ficar aqui para sempre? Bom, eu preciso fazer um ponto de atenção aqui, que é o seguinte: quando Deus tira o casal do jardim, e o casal sabia que morreria, porque era a informação que Deus tinha dado para eles: não comam dessa única árvore aqui, porque no dia que vocês comerem, talvez eles pensaram, a hora que a gente colocar o pé, tchau, né? Colocamos o pé para fora, já era. Mas não aconteceu. Eles colocaram o pé para fora, não aconteceu nada, foram vivendo a vida. E mesmo antes do acontecimento mais fundamental no plano de salvação, que foi a vinda, morte e ressurreição de Jesus, Deus não abandonou o homem. Deus deixou e permitiu, pela sua soberania, que o homem vivesse as consequências da sua escolha, mas Deus não abandonou o homem. Deus investiu tempo no homem, Deus pensou, Deus continuou conectado ao homem, só que naquele momento, o relacionamento pleno tinha sido rompido. Mas eu preciso dizer que Deus não abandonou o homem. Eu preciso fazer esse adendo, esse complemento, para que você não saia com essa sensação. E aí, beleza. Então, em paralelo a isso, o homem evoluiu muito. Óbvio que com ajuda muitas vezes, e em outras vezes apenas com a permissão de Deus, mas o homem evoluiu muito, a medicina evoluiu muito. As pessoas morriam porque batiam o dedinho na quina da mesa. Uma gripe matava, uma gripe simples matava. As pessoas viviam num ambiente muito mais insalubre. A medicina veio evoluindo. A tecnologia, a aplicação da tecnologia hoje é um negócio surreal. Eu fico imaginando como é que seria a convivência morando tão longe com a nossa pequena agora. A gente liga para ela todos os dias. Aí meu irmão fala: oi, tudo bem? Cadê nenê? Como é que seria? A tecnologia permite coisas inimagináveis. A gente tem o controle da nossa vida totalmente aqui. Se o Rodolfo quiser, ele pode pegar o celular dele agora e me fazer um pix de 500 mil reais e eu vou receber agora. Amém? Fala, igreja, amém? Está na mão. Lembra? Imagina fazer uma transação grande de dinheiro, você tinha que ir lá A tecnologia evoluiu e evoluiu muito. Isso é fruto da evolução do homem como sociedade. Hoje muitos problemas são resolvidos muito facilmente. Meu pai conta a história. Quando a gente era pequeno, ele foi para São Paulo uma vez. E teve umas oportunidades de algumas obras, foi para São Paulo. O que é GPS, irmão? Nunca nem vi falar. E aí meu pai testemunhava na igreja, quando ele voltava, que ele conseguiu ir para São Paulo, chegar no lugar, fazer o serviço e voltar embora. Hoje a gente tem 1 milhão de GPS na mão, com qualquer plano de internet. Mas basiquinho, você vai para qualquer lugar que você quiser. Até o Birajara está no mapa do GPS, você acredita? E aí, algumas outras coisas bem impactantes. Coloca uma imagem aí para mim, por favor. Dani. É isso, essa aqui. Sabe o que é isso aí? Isso aí eles chamam de banco de sementes. Fica na Noruega. E eles começaram um projeto para armazenar sementes de todo o planeta. Qual o objetivo? Se der ruim, a humanidade consegue recomeçar. E é legal que eles fazem na Noruega. Eles fizeram na Noruega porque já é um refrigerador gigante, né, automático lá. Então eles fizeram para dentro da montanha, onde a temperatura é baixíssima. Tem mais uma imagem que eu queria colocar. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso. Sabe o que é isso aí? Isso é a casa do Elon Musk, lá acho que em Los Angeles, não sei, num condomínio muito chique de casas trilionárias. Dá para ver o tamanho da outra ali, né? Essa é a casa dele. Ele é marqueteiro, né? Muito marqueteiro. E essa é a casa que ele está planejando levar para Marte. Qual que é o objetivo?
Ideia ruim. Acho que tem mais uma imagem só para vocês entenderem. E ele quer mostrar que é possível viver numa casa desse tamanho. E de fato é. Inclusive, esse é um conceito da engenharia muito interessante. A gente ainda vive muito, né, nos padrões normais, mas é uma outra evolução da engenharia. Hoje, a tendência é a construção industrializada. Muito tardiamente, óbvio, mas a construção também vai para dentro de uma fábrica. Hoje você tem, provavelmente você já deve ter ouvido falar de um prédio na China, que foi feito em 15 dias, de 15 andares. O homem evoluiu muito. A gente tem lá em Balneário a maior torre da América Latina hoje, mas já tem um projeto aprovado de um edifício em Balneário que vai ser o maior edifício do mundo, vai concorrer lá com os grandões da China e de Dubai. Aqui, bem pertinho aqui. Sabe que é 1000 metros de uma edificação? Com esse vento que passou em Santa Catarina essa semana, foi coisa linda. Tem uma imagem assim que eles fixaram uma câmera no pé das torres, e aí vinha de vez em quando, depois ela parava e tal. E pensa as torres assim, ó, fico imaginando lá em cima, a sensação muito legal. Tem menos de 300 metros, e esse prédio vai ter 1000, só para você ter uma ideia da onde as áreas, as disciplinas que o homem descobriu são capazes de chegar. Inteligência artificial. Quem aí não está fazendo um trabalhinho usando o chat GPT, hein? O ponto é, a gente se acostumou com essa ideia. Isso, obrigado. A gente se acostumou com essa ideia. A gente se acomodou. Porque talvez nós aí, os trintões para baixo, a gente não tinha essa impressão de que o ser humano ia muito longe. Quando a gente olhou para o Matrix lá atrás, é um negócio bizarro demais. Quando você assiste Black Mirror, se você tem problema com o futuro, não assista Black Mirror. Ele pega as tendências tecnológicas e simula como a sociedade vai estar com essas tendências tecnológicas funcionando plenamente. É bizarro. Porque imagina que o que a gente faz tão tranquilamente hoje num Twitter da vida, hashtag tem que morrer mesmo. E aí alguém descobre um mecanismo de ir lá e se chegar a 500 milhões, a pessoa vai morrer mesmo. E a tecnologia é capaz de ir lá e matar o cara sem ninguém saber como. Será que a gente está tão longe disso? A gente não consegue controlar as pessoas na escola. Os psicopatas que entram nas escolas. Que tem virado uma tendência. Mas o mundo não está longe disso. O que é o fim do mundo perto da capacidade que nós temos? E aí, eu prolongo a minha pergunta, o que é a eternidade perto da capacidade que nós temos? Qual é o sentido? A gente está cada vez mais autossuficiente, irmãos. A gente está cada vez mais capaz de resolver qualquer problema que apareça. Foi feita uma vacina em um ano e pouquinho, quando a gente passou por uma pandemia há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Mas sabe o que caminhando aqui para o final, sabe o que mais me pegou enquanto pensava a respeito disso? É que falta ainda alguma coisa. Quando eu olho para o Brasil, a gente trouxe esses dados na Escola Deeper, a gente ouviu esses dados na Escola Deeper, na série 2, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, sabia disso? O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. As pessoas ainda tiram muito e o número aumenta a sua própria vida. E quando a gente vai olhar a classe social dessas pessoas, a capacidade intelectual dessas pessoas, no sentido de o quanto elas estudaram ou não, o número é muito parecido. Ou seja, pessoas que têm uma estrutura de vida estão escolhendo tirar a própria vida. Pessoas, não só as pessoas que têm uma vida muito conturbada, que entraram nas drogas e não conseguem sair. Não, esse número existe. Mas pessoas com uma vida estruturada financeiramente estão tirando a própria vida. Falta alguma coisa.
A gente não tem mais problema de se comunicar. Antes, naquela fase do meu pai em São Paulo, só ele recebeu lá da empresa um Motorola que era do tamanho desse tablet aqui, assim. Só que bem mais espesso, né? O problema não é mais comunicação. O problema não é mais o acesso às coisas. Você tem remédios com desconto, você tem planos de saúde em qualquer uma das empresas. Vai para Joinville. Joinville é uma boa cidade, viu? Para trabalhar. Vai tudo embora para Joinville. Ainda mais os irmãos da igreja, que ajuda nós lá. Você não tem mais problemas básicos. Você não tem mais aquelas dificuldades básicas. A minha mãe conta que ela ia para a escola de chinela, ela contava assim. Aí eu falei, não, mas a sua mãe ia com você, a avó ia com você, né, mãe? Não, a gente ia tudo sozinho. No sítio, no mato, tinha que atravessar o pasto, a vaca de bezerrinho novo. Tinha que atravessar o rio. A gente não sabe o que é essa realidade, irmão. A gente está preocupado com o iPhone 15. Aliás, se alguém tiver alguma notícia... Estou brincando, eu não tenho, não sou do iPhone. Minha esposa é, mas eu vou converter ela um dia, em nome de Jesus. A gente não tem essa dificuldade, a gente não tem problemas. A gente poderia, como sociedade, estar muito mais sóbria. A gente poderia ser uma sociedade muito mais sóbria, mas não. A gente, como sociedade, nós desistimos de encontrar sentido. As pessoas desistiram. E aí, para essas pessoas que não entenderam ainda quem é Jesus, ok, é uma constatação. Mas aí a minha pergunta é, e para mim e para você? E para mim e para você, que tem conhecimento do texto que a gente leu no início, que tem conhecimento do texto de Gênesis, do texto de João, e eu queria conectar esses dois textos, e depois por fim um último texto para a gente fechar. Eu e você, nós sabemos aonde encontrar sentido. As pessoas, elas se perderam, elas acharam que seria possível, com a tecnologia, com a evolução, elas acharam que seria possível encontrar sentido, que ele estaria em algum lugar, e a constatação é, elas não conseguiram, elas se frustraram. Mas eu e você não temos essa opção, porque nós conhecemos a verdade e nós sabemos aonde está o sentido. Então não dá para eu e você vivermos como se nós fôssemos ficar aqui para sempre, irmão. Não dá para a gente ignorar o que estava acontecendo em João 14. Quando eu vou para Gênesis, Gênesis é o plano original, é o que Deus queria para mim e para você. Relacionamento pleno. Quando eu vou lá para a terrinha, a gente poderia fazer um churrasco, a gente poderia fazer qualquer coisa, mas eu não vejo a hora de chegar na casa da minha avó e ela fazer o cafezinho dela, a gente sentar na varanda. Quando eu vou lá, eu fico imaginando assim, tipo, o céu deve ser alguma coisa assim. Porque não é que não tem coisas legais em volta, ou melhores também, entre muitas aspas, mas é que nada além daquilo importa. E eu imagino que era a sensação do casal, nada além do relacionamento, da hora que Jesus vem, pessoalmente, irmão, pessoalmente Jesus vem, e aí casal, como é que vocês estão? Como é que foi o dia? Quais nomes vocês deram hoje? Ah, Jesus, hoje a gente chamou esse aqui de ornitorrinco. Jesus é... criativo, não? A sensação de uma vida plena. E aí a gente tira as pessoas que a gente ama desse lado. A gente acha que o céu é só para nós, porque a salvação é individual, de fato ela é. Mas a gente acha que as pessoas que a gente ama não podem ir para lá, ou talvez vão ter que se virar sozinhas. Não, irmão, enquanto nós estivermos aqui, a gente precisa ser intencional aqui, mas a gente precisa lembrar que outras pessoas precisam subir lá para lá com a gente. Que a gente vai ter a presença de Jesus e a presença das pessoas que a gente ama. Óbvio que nós seremos seres transformados, talvez isso importe menos, mas a sua consciência continuará sendo a mesma. Você vai saber quem era o seu marido, quem era seu pai, quem era sua mãe, quem era sua esposa, quem era seu filho. Você vai saber lidar também pelo fato de talvez não vê-los lá. A questão é que enquanto nós estivermos aqui, o lembrete precisa ser constante. Existe uma promessa. Essa promessa é real.
Eu tenho que me desenvolver, eu tenho que ser o melhor profissional que eu puder, eu tenho que ser o melhor pai que eu puder, eu preciso ser o melhor esposo que eu puder, eu preciso olhar para frente, dar estrutura para minha família, eu preciso trabalhar para a minha igreja, eu preciso fazer tudo isso com muito afinco, como você já faz. Mas você precisa fazer isso olhando para o céu. Você precisa necessariamente fazer isso olhando para o céu, senão aquilo que você está fazendo não está significando praticamente nada. E esse é o alerta que eu preciso te fazer, porque esse é o alerta que Deus está fazendo em nós. Na equipe do MJ, e a gente percebe que não é um movimento de Deus apenas na promessa. Você já começa a perceber outros ministérios sérios, entendendo que as pessoas se esqueceram, que Ele vai vir, que Ele vai voltar. E aí, sabe qual é a minha sensação? A minha sensação é de que a gente se dispersou, que a gente se entreteu com outras coisas, que a gente vestiu a roupa de noiva, porque a gente entendeu o que é o reino, entendeu que o noivo estaria nos esperando, e a gente vestiu a roupa de noiva, mas ali como é que chama o dia da noiva lá no início? Dia da noiva, né? É, isso. Aí enquanto a gente estava ali no dia da noiva, a gente se entreteu com outras coisas. Outras coisas nos chamaram a atenção, outras preocupações talvez. Outras dificuldades talvez nos chamaram a atenção, e aí a gente começou a se sujar, a gente caiu, a gente começou a olhar para outra coisa. De vez em quando alguém vem e fala: olha, o noivo está esperando, não é verdade, o noivo está esperando. Aí você volta, tenta se arrumar, volta para o caminho do altar. A grande questão é que o noivo sempre permaneceu lá intacto, mas eu e você nos esquecemos disso. A gente está achando que o noivo não está lá, que não existe mais casamento. Mas o casamento existe, ele está lá intacto, exatamente como ele estava depois de João 14. João 14 mostra um contexto de Jesus já prestes a morrer. Jesus já sente, Jesus já está aflito, e aí ele percebe que os seus discípulos também estão aflitos, e aí enquanto está reunido com eles, ele fala: olha só, não fiquem aflitos, diz a minha versão aqui, não se turbem o vosso coração. A gente falou de manhã lá, o sentimento de Abacuque sendo tratado mais uma vez, só que por Jesus agora, pastor. Não fiquem aflitos, não se desesperem. O que Jesus está fazendo, o que a gente está fazendo aqui é uma réplica do que Jesus fez em João 14. Está lembrando os discípulos: olha só, se o final de vocês fosse aqui, eu teria avisado. O que ele está dizendo é: se não fosse isso, se não tivesse lugar para todos nós, além daqui, eu teria te avisado. João, Pedro, Mateus, eu teria avisado vocês. Por que eu teria chamado vocês? Larguem tudo e me sigam. Por que eu estaria construindo esse reino na terra, se o final fosse aqui? Não faria o menor sentido. O que ele está fazendo é relembrando: ei, prestem atenção, não se desespere pelo que está acontecendo com você agora. Existe um próximo passo, irmão. Existe um pós que é muito melhor, como diz a canção: não haverá mais noite, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Existe um momento em que eu vou estar no altar, e se você quiser, mesmo que suja, mesmo que dispersa, se você voltar, se purificar e voltar para esse caminho, eu vou permanecer no mesmo lugar onde eu sempre estive, no altar intacto, te esperando. E esse é o recado, irmão. Esse é o recado, irmã. A gente é jovem,
tomar a liberdade de dizer que eu sou jovem, para eu poder ter um lugar de falar. A gente é jovem e a gente acha que a gente consegue bastante coisa, a gente acha que a gente é muito capaz. A gente tem muitos jovens com problemas depressivos e com falta de autoconfiança, mas a falta de autoconfiança, ela não está no fato de que aquele jovem ache que ele é pouco, é o fato de que aquilo não acontece como ele quer, é isso. Eu me frustrei muito na minha vida e às vezes ainda me pego frustrado porque não aconteceu do jeito que eu quero, não porque o meu ego e o meu orgulho não diz: nossa Lucas, como você é bom no que você faz. O ego está aqui, ó. A gente acha que a gente consegue tudo, a gente acha que a gente é capaz de tudo, a gente acha que a gente vai superar tudo pelas nossas próprias forças, mas a gente não vai. E para a gente finalizar mesmo, sabe o que eu queria te dizer? Essa noiva dispersa, suja, que caiu, que se machucou, que está sentindo dor, que está perdida, não sabe se vai ou não para o casamento, ela não está sozinha. Existe um mestre de cerimônias, que é o Espírito Santo, que está ali: noiva, vamos, volta, venha, eu vou te ajudar, toma um banho, se limpa, troca essas vestes, pega a veste branca novamente. Existe um Espírito Santo que está te incomodando aí agora, porque não sou eu, não teria essa condição, mas existe um Espírito Santo que é um mestre de cerimônias, que saiu lá do lugar da igreja e foi atrás da noiva, porque ele quer garantir o casamento. Talvez em você a gente se esqueceu que esse casamento existe, mas existe alguém que está muito preocupado com isso, e esse alguém é o Espírito Santo, e ele não vai desistir de você mesmo quando você desistir. E eu queria orar por você nesse momento, queria te pedir para você ficar de pé, porque quando a gente olha para o contexto da nossa geração, igreja, e aqui eu falo com você, pessoa mais madura, não significa que está fácil para essa geração, muito, mas muito pelo contrário, muito pelo contrário. A própria Bíblia disse que os tempos seriam difíceis. Não está fácil, porque talvez nós ainda temos um contexto lá atrás de que a gente tinha mais temor, a gente temia mais o nosso pai e nossa mãe, a gente temia mais as autoridades, mas o mundo mudou, muita gente vai para o céu porque teve medo de apanhar, irmão. Já parou para pensar nisso? Muita gente vai para o céu porque teve medo de apanhar lá na infância, mas em algum momento do trajeto, Deus pegou essa pessoa e essa pessoa entendeu quem Deus era. Só que isso não funciona mais para a nossa geração. O Bentinho não vai para o céu se você ficar ameaçando ele de bater nele, porque ele tem que vir para a igreja. Você precisará apresentar Jesus para ele de uma forma diferente, Hannah e Rodolfo. O desafio de vocês é maior que o do pai de vocês, porque o mundo em que o pai de vocês criou vocês é diferente do mundo que você vai criar ele. E a pergunta que eu faço para você como igreja é: você está junto nessa para conduzir, assim como o Espírito está fazendo, essa noiva de volta para o altar ou não? A pergunta que eu te faço é essa. Porque se você simplesmente vem aqui todo sábado e domingo e senta nesse banco sem ter essa visão de que existe algo depois, não adianta nada. Para você tanto faz como tanto fez, se vai ter casamento ou não. E essa mentalidade precisa mudar em nós. A minha oração é exatamente nesse foco, com esse objetivo, para que essa mentalidade de reino dos céus seja transformada e seja incutida em nós, em nome de Jesus. Pai, o meu coração completamente quebrantado diante da tua presença, por causa da grandeza de quem tu és e a grandeza do teu amor por nós. Depois de tudo que nós fizemos, o Senhor ainda olha para nós e não desiste um único segundo sequer. O Senhor não saiu do altar. O Senhor não saiu do altar em nenhum momento, Pai.
teu filho não saiu daquele altar, mas a gente se dispersou. Muitos de nós estão machucados, caídos pelo caminho. A gente como noiva, a gente não está, meu Deus, caminhando como deveríamos, meu Deus, rumo ao altar. A gente precisa da tua ajuda, Pai, através do teu Espírito Santo. O Senhor nos moveu, o Senhor nos conduziu. O Senhor nos conduziu a levar essa mensagem, Senhor. Então, por onde nós temos passado, a nossa oração é: Senhor, coloca essa mentalidade nessa comunidade, Senhor. Que a promessa seja parte da noiva intacta que vai estar lá no dia do casamento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós façamos parte dessa família, Senhor. Que vai se levantar, que vai tomar um banho, que vai tirar as vestes sujas e vai colocar as vestes limpas, que vai se calçar novamente e que vai voltar, meu Deus, para esse trajeto rumo ao altar, em nome de Jesus. É o pedido do meu coração, Pai, e eu sei que é o que o Senhor tem esperado de nós, é o que o Senhor colocou diante de nós como MJ, Senhor, como uma equipe que tem uma tão grande responsabilidade, que está muito além de nós, que é muito maior do que nós. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a igreja da Barreirinha, Senhor, esteja aberta para que o Espírito Santo a traga cada dia um pouquinho mais de volta para esse trajeto rumo ao altar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.